Na altitude de Quito, o Flamengo dominou a primeira etapa desde o início. E logo no primeiro ataque, a rede já balançou. Aos 2 minutos, Everton Ribeiro, que vem sendo questionado por parte da torcida, avançou, limpou a marcação e mandou para Gabigol abrir o placar. Everton Ribeiro não participava de um gol rubro-negro desde fevereiro. Bom para tirar a zica de cima dele. O gol deu tranquilidade ao time, que seguiu dominando. 10 minutos depois do gol rubro-negro, Zunino marcou na única chance da LDU nos 45 minutos iniciais. Mas o jogador estava muito à frente e a arbitragem marcou corretamente o impedimento. Everton Ribeiro ainda teve essa chance, chutando de fora da área, mas o goleiro espalmou para escanteio. Após troca de passes, Gabigol achou o Bruno Henrique fora da área, que encobriu o goleiro e marcou um golaço. Belo primeiro tempo do Flamengo, belo placar construído fora de casa, para colocar a equipe com um pé na próxima fase. Mas aí veio o segundo tempo, e o time carioca já entrou com uma importante mudança. Com um desconforto muscular, Diego Alves foi substituído por Hugo Souza. E a mudança não foi só na meta, foi na postura do time também. O Flamengo voltou irreconhecível após uma primeira etapa avassaladora. A LDU também com mudanças retornou atacando com tudo e o gol logo saiu. Aos 5, Borja aproveitou o cruzamento na área e diminuiu. É a famosa lei do ex, já que o jogador passou pela Gávea em 2010. Borja teve mais essa chance, mas a bola foi para escanteio. E no escanteio, a Marília empatou. Enquanto o Flamengo, perdido em campo, se livrava da bola de qualquer jeito, a LDU seguia firme no ataque, pressionando muito. Mas quando parecia que estava tudo favorável aos donos da casa, Arrascaeta foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Gabigol, sempre ele, foi para a cobrança. Ele deslocou o goleiro e marcou o terceiro do Mengão. A LDU ainda seguiu insistindo após o terceiro dos visitantes, mas a vitória flamenguista já estava decretada. Final, Flamengo 3, LDU 2. Com os 2 gols marcados na partida, Gabigol chegou a 16 na Libertadores e igualou o Zico como o maior artilheiro do clube na história da competição. Ele ainda foi eleito o melhor jogador da partida. É realmente especial para mim, né? Histórico. Mas divido isso com a minha família, com todo o staff, com os jogadores, com a torcida. Eu acho que sem eles eu não conseguiria chegar nesse número. Creio eu que meus companheiros têm a maior porcentagem nisso. Mas estou muito feliz em poder marcar os gols, ajudar o time e bater esse recorde com uma vitória que o Flamengo não conseguia fazia muito tempo, anos. Então, para mim, realmente é um dia especial e histórico. Sobe, tá baixo. Tá baixo, vai na altitude. Eita, é o quê? Daniel Pena Firme. Eu quero que você faça uma escolha. Que eu te passe com a tranquilidade de um pênalti batido por Gabigol na altitude. Ou se você quer um folha seca igual o segundo gol. Você escolhe. Eu quero um chute folha seca, igual o do Bruno Henrique no segundo gol. É difícil, mas você tem capacidade para tal. Já vou até me posicionar Vamos aqui. Vamos tentar, tem que ser assim, ó, né? Vamos lá, apitou, Vamos lá. 3, 2, 1 valeu. e... Uau! É gol!
cara. Dani Pena Firme. Isa passou muito perto da câmera dessa vez, hein? Passou. Não vou falar por que você denuncia. Amanhã tem o seu, mas hoje tem o nosso. E se delicia porque tem aí agora ele. Chama aí. Vem comigo. 3, 2, 1 e pá! Muito obrigado, minha amiga Isabelle Benito e todo mundo que estava ligado no SBT Rio, SBT Esporte Rio chegando. Você já viu aí a reportagem do jogo do Flamengo? Deixa eu pedir para colocar na tela aqui o pessoal, pedir para colocar o pessoal, nossos queridos Pedro Certezas, Casimiro, né? Todo mundo participando para falar a respeito de mais essa vitória do Flamengo. O Flamengo entrou voando para cima da LDU num primeiro tempo que talvez tenha sido o melhor primeiro tempo do Flamengo nessa Libertadores. Teve uma pequena queda de rendimento no início do segundo tempo, a LDU foi lá, fez 2 gols, mas no final, no gol do pênalti do Gabigol, veio a vitória tão esperada. E o Flamengo agora está numa situação muito confortável na tabela da Libertadores, com 9 pontos, 100% de aproveitamento em 3 jogos. Bota lá o paparazzo rubro-negro, cadê ele? Tá aí o paparazzo rubro-negro, tá aí o Casimiro, tá aí o meu amigo Pedro Certeza. Ô, Papa, olha só, o Flamengo tá com o chicote debaixo do braço, né? Tá com essa classificação quase garantida. Boa tarde, meus amigos Pedro, Casimiro, Daniel. Olha, que dia lindo. Ontem foi lindo, que dia lindo. O dia hoje tá lindo, rapaz. Eu tô muito feliz. A classificação tá, claro, encaminhada. Em Libertadores nada é impossível de acontecer, né? Tudo é possível com a Libertadores, então a gente tem que ficar sempre ligado. Mas o Flamengo joga 2 jogos em casa, sendo um deles aí contra a própria LDU, que a gente já venceu na altitude, e o outro contra o Vélez, que pode não estar valendo nem mais nada esse jogo contra o Vélez, só a classificação em primeiro geral, que é o que eu acho que o Flamengo busca nesse momento. Aquela classificação em primeiro geral da primeira fase da Copa Libertadores da América. E eu quero destacar, o primeiro tempo do Flamengo realmente eu acho que foi o melhor primeiro tempo do Flamengo na competição e talvez no ano. O Flamengo jogou demais aquele primeiro tempo, voou literalmente, como já foi falado aqui, mas eu acho que a gente tem aquele efeito da altitude, né? Inclusive, o Rogério Ceni fala sobre isso na coletiva de imprensa ontem. Ele fala que o time se entregou muito, e aí quando você vai... Tem outro fator que eu queria falar com vocês, o frio, né? Eu não sei se vocês também souberam, estava muito frio lá. Então, além da altitude, o frio, o time desce pro vestiário, dá aquela esfriada. Quando você volta pro segundo tempo, para você retomar o aquecimento numa altitude, é difícil, o ar não vem. E a gente via, inclusive, o João Gomes, logo depois dele cometer 2 erros ali, que acabaram, um acabou gerando um gol da LDU. Sim. O João Gomes, ele, quando tá saindo, ele faz assim, ó. Ele faz o sinal assim, ó. Tá faltando ar, né? E o Ceni revelou que o Hugo Moura, que entrou no lugar dele, no final do jogo, também já estava sem ar. A gente sabe, Casimiro, que lá é muito complicado jogar. O pessoal tem cilindro de oxigênio. Casimiro, boa tarde a você. É precoce ainda ou a gente já pode começar a pensar em projetar o Flamengo com a melhor campanha da fase de grupos, até pelo que o Flamengo tem pela frente agora? Não. Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, Papa, Pedro Certezas, Daniel. Zero precoce, Daniel. O Flamengo, assim que o Flamengo começa a Libertadores, tem que projetar ser líder geral. E a gente sabe o quão importante é você ser líder geral, decidir jogos em casa. A Libertadores é muito traiçoeira, cara, é muito complicada e não dá pra dar mole. O Flamengo, o Papa falou de jogos que não valem nada e depois até se corrigiu e falou, vale pelo lugar geral. E isso vale muito. Isso vale muito. Eu acho que a diretoria do Flamengo sabe disso. Os jogadores sabem disso, né? Nas entrevistas o Gabigol fala que essa geração que o Flamengo tem é uma geração insaciável, né? Que quer mais e mais e mais. E isso é muito importante. Ontem faltou gás. Deu pra ver. O segundo tempo faltou gás. Eu sempre oxigênio, oxigênio. Eu sempre falo aqui. É um doping geográfico. Não tem o que fazer. Os caras têm vantagem por ter um posicionamento geográfico numa altitude. Ponto. E dá pra perceber, é nítido. A bola vai diferente, os jogadores voltam diferente pro segundo tempo. E parece assim, que o Flamengo segurou também. Além de estar mal, além de voltar pro segundo tempo sem oxigênio, deu uma segurada e deu um sprint final no jogo ali, que foi quando fez o 3-2, num pênalti inacreditável, né? O zagueiro se joga nas pernas. Um pênalti, Cazé, é um pênalti típico da ruindade desse jogador, cara. Que cara ruim de bola, maluco, esse equatoriano. O cara dá um carrinho que não vai nem na bola, nem no ar, nem nada. Não tem, Daniel. Não tem nível técnico. A LDU sentiu altitude.
chegou no fim do jogo os caras que estavam sem gás, sem ar. Então o Flamengo deu o sprint final, conseguiu garantir a vitória. Vitória tem que ser muito comemorada, cara. Muito comemorada. 3-2 já é um resultado que mostra força, né? Ainda mais você abre o placar, toma empate. Muito time ali fica com o psicológico abalado, não consegue voltar nesse tipo de jogo. E o Flamengo conseguiu botar a bola no chão e falar, calma, peraí também. A gente voltou mal nesse segundo tempo, mas vamos mostrar nossa qualidade, porque a gente tem qualidade. E aí, pênalti pro Gabigol, é verdade. Sincero, é igual bebendo água, né? É uma naturalidade que ele bate o pênalti, que é brincadeira. Ô Pedro, não tem como a gente começar aqui a tua participação sem falar da resenha maravilhosa de ontem. Para quem não sabe, ontem a gente fez um pós-jogo, né, para a torcida do Flamengo no Facebook oficial do SBT Rio, com o Ivo Meirelles, com o MC Coringa, com o Rei Flá. Que resenha maneira. Se você perdeu, não tem importância, porque no próximo jogo do Flamengo, que o SBT transmitir, a gente vai fazer novamente. Opa! Tem uma sirene, temos uma notícia urgente. O que aconteceu, Diego? Olha, atenção, comunicado, a partida... isso aí é o Twitter oficial da Conmebol. As partidas que deveriam se disputar na Colômbia entre os clubes Tolima e Emelec e pela Sul-Americana entre Júnior SA e Fluminense, Júnior de Barranquilla e Fluminense pela Conmebol Libertadores, serão reprogramadas em outras sedes, as quais serão confirmadas o mais brevemente possível. Então, assim, acabou de entrar o Twitter da Conmebol Libertadores, aqui a informação é prioridade, adiado está o jogo do Fluminense por causa de toda essa situação que acontece lá na Colômbia, lá um caos social, manifestações. Já a gente vai dar detalhes sobre isso. Mas vamos voltar à discussão do Flamengo. Ô Pedro, é impressionante, com altitude ou sem altitude, o Flamengo dá um apagão no sistema defensivo. O cara do tamanho de um anão da Branca de Neve, 7 anões, passa na frente do Bruno Viana e faz o cara menor que o Diego aqui, rapaz. O Diego... Pronto, amanhã eu não sei se eu volto. O cara passa na frente do Bruno Viana e faz o gol. Tem que procurar agora um novo apresentador, né? Porque você já foi, Daniel, não tem como. Agora, falou da altura do chefe, já era. Acabou, né, bicho? Acabou. Mas, cara, de fato, é porque ontem, cara, realmente, não tem como não olhar pra altitude. Esse apagão é muito clássico de falta de ar, cara, de falta de ar. Os caras estão acostumados. Você vê que o Flamengo, o grande adversário do Flamengo ontem não foi a LDU, e foi a falta de ar. Porque o Flamengo jogando com a LDU aqui no Maracanã, pô, gente, você tem alguma dúvida que vai passar o carro, que vai ser um grande favorito? Não tem como, é outra parada. Eu acho que o maior adversário do Flamengo na primeira fase, eu diria, é a altitude. Não são nenhum dos três times, porque a gente viu que o Flamengo consegue. Os três jogos mais difíceis, ao meu ver, já foram. Agora sobraram os três mais fáceis para o Flamengo fazer o primeiro lugar geral, se tudo seguir como combinado, como planejado, vai ser com tudo o resto de vitória. De fato, precisa acertar a defesa ali, mas ontem, eu que não sou flamenguista, né, eu não consigo culpar o Rogério Ceni, porque, cara, é a falta de ar, você não tem como ignorar o fator geográfico, o fator que... Falta ar, não tem como explicar melhor. Pedro, ele demorou uma eternidade pra mexer, Pedro. Ele demorou uma eternidade pra mexer, Pedro. Hora pra mexer. Então, mas é porque, cara, se o jogador tá lá, tá envolvido, se o jogador não pedir, será que ele sabe que tá faltando ar? Eu acho que tem que levar em conta, cara. Beleza, o Flamengo toma gol como quem ama fazer isso, né? Mas ontem, especificamente, nesse jogo contra ele deu fora de casa, eu acho que tem que ser um pouco relevado. Papa, concorda com isso? Quer dizer, na verdade, não dá pra culpar os flamenguistas, ontem, inclusive, no pós-jogo... Ontem tava todo mundo pé da vida com o Rogério Ceni aqui, Pedro. Conta aí. Os caras do flamenguistas, o Rei Flá, o Ivo, o MC Coringa. Quero ver o que o Papa pensa. Tava todo mundo bolado com o Rogério Ceni ontem aqui, ó, Papa. Não tô bolado, não. Não tô bolado, não. Acho que o Rogério Ceni tem... Olha que eu critiquei muito ele, que não ganhava do São Paulo. Pô, falei, Rogério Ceni, não é possível, não ganha do São Paulo. Pô, respeita demais a história do São Paulo e não ganha do São Paulo. Fiquei revoltado quando ele chegou, que perdeu pro São Paulo e tal. Mas nesse momento eu vejo o trabalho do cara começando a fluir. Eu acho que a tendência é que o Flamengo consiga pelo menos alguma coisa importante esse ano, né? Eu acredito até que tem mais do que um título, acho que é possível, sim. O Flamengo tem um elenco muito bom. Mas eu queria falar sobre essa questão que o Pedro falou. Eu acho que ele pode ter demorado um pouquinho, sim, a mudar, mas a questão da falta de ar, me falaram o seguinte ontem, um mosquitinho me contou que o Flamengo botou muito gás no primeiro tempo, porque a altitude de Quito, ela te engana. É pior jogar em Quito do que em Oruro, que o Flamengo ganhou também lá.
Porque em Oruro, você, desde o começo, com 4.000 metros, você está sentindo aquilo ali. Olha, não posso botar porque senão eu vou me ferrar. Em Quito, você acha que consegue e vai, meu irmão. Se entrega. E aí você percebe que não conseguiu. Ô, Casimiro. Com relação à mudança do Diego Alves, que eu queria falar, que eu acho que isso foi peça-chave para o sistema defensivo do Flamengo começar a dar zebra, tá? Ou seja, chamou o Hugo Souza de chama-gol. Chama-gol. Chamou o Hugo Souza de chama-gol. Uma parte da torcida tá falando assim, né, Papo? Eu não gosto de falar isso do garoto, mas, cara, a questão é outra, tá? Eu não digo nem... Tudo bem que ele fica plantado embaixo da trave, não sai. Rapaz, ele fica esperando a bola vir, é um desespero. Ele não passa confiança pro time, isso afeta demais. Já tinha um fator altitude, o time perde a confiança. O técnico dele fez 3 mudanças importantes. Volta outro time também no segundo tempo. Mas o Diego Alves de novo sentindo e saindo. Eu que estou sempre no estádio vendo como o Diego Alves atua, a liderança dele dentro de campo. Ele fora do jogo, gente, vocês não têm noção da mudança no time. Porque o Diego Alves, ele pontua. Ele vai ser reavaliado, Papa. Ele vai ser reavaliado agora. Ah, sim, o cara experiente, pô. O cara jogou na Espanha, pegou pênalti. Além do fato dele ser um excelente goleiro, primeiro que você vê que ele entra na mente do adversário. Pô, a gente viu na Supercopa que ele fez. Não só como goleiro, mas como a influência psicológica dentro de campo. E como o Papa falou, ele organiza ali, fica tendo uma visão de trás, ele sabe como é que funciona o time. A saída de bola com ele fica mais limpa, ele organiza. E nem falando que o Neneca não tem essa visão. Mas é um garoto, não tem a liderança que o Diego Alves tem. É outro cenário, pô. É outro cenário. Casimiro, até porque... tem como. Ô, Casé, até porque a situação do Flamengo é de construção de um sistema defensivo. Não é nada. O Flamengo está construindo um novo sistema defensivo. Então, se você tira o Diego Alves de uma hora para outra, principalmente numa situação adversa dessa, o time sente. Mas o que eu queria falar com você, Casimiro, é o seguinte. Gabigol, nós estamos diante da história sendo escrita. O cara me bate um pênalti ontem com a maior calma do mundo. A bola vai devagar lá no canto. Olhou o goleiro caindo para um lado e botou no outro aos 40 do segundo tempo. Quer dizer, uma frieza incrível, Casé. A gente comentou isso, a gente vai comentar toda semana, porque o Gabigol vai fazer gol toda semana, e toda semana ele vai se aproximar de recordes, ele vai passar recordes, ele vai passar alguém, ele vai chegar perto do Zico, e a gente está falando aqui, a gente tem uma dificuldade de ver que a história está sendo escrita, porque o Gabigol está jogando agora, na nossa frente, ele é muito novo, mas é impressionante, impressiona bastante a tranquilidade que ele tem de decidir um jogo a favor do Flamengo numa altitude severa, numa competição complicadíssima que é a Libertadores, e isso só mostra o quão ídolo ele é, né? Ele vai cada vez mais se firmando como um ídolo histórico do Flamengo, e assim, o pênalti, assim, a torcida do Flamengo sabe que ia ser gol, sabia que ia ser gol. Hoje em dia, assim, não tem dúvida. Então, qual que é a chance do Gabigol perder um pênalti? É 0, ele não perde pênalti, ele maestrizou isso, a gente fala às vezes, né? Falta treino, tá faltando treino no futebol. A gente não vê mais gol de falta, porque os jogadores não treinam. O que parece é que o Gabigol treinou tanto o pênalti que ele virou, de fato, um mestre nesse tipo de situação. Assim, você já sabe. E assim, Daniel, só para pontuar o que o Papa falou, e de achar que dá na altitude, uma hora a altitude vai te punir. A gente falou, a LDU vai começar o jogo em cima, vai começar pressionando, o que a gente viu foi o contrário. O Flamengo foi para cima da LDU. E aí a gente falou, cara, será que em nenhum momento a altitude vai bater? Será que em nenhum momento a LDU vai punir o Flamengo? E sempre chega esse momento, né? Porque é muito injusto, cara. É muito injusto a forma como a altitude atua contra os adversários que vão jogar fora de casa. É muito injusto. Uma hora o time para de jogar, você olha pra cara dos jogadores, dos principais jogadores, dos caras que correm a vida toda, e o cara tá morto no campo, tá sem ar, pô. Lembrando, o Papa, que o Rogério Ceni, o Gabigol perdeu um pênalti desde que chegou ao Flamengo em 2019, que foi exatamente no ano de 2019. Depois do jogo, o Rogério Ceni concedeu uma entrevista coletiva e falou sobre essa vitória, sobre o Gabigol. Vamos ver um pedacinho do que ele falou. Jogar na altitude não é fácil. Não é. Você vê, eu lembro, acho que foi o São Paulo, veio aqui ano passado, perdeu. O River Plate veio aqui, se eu não me engano, na temporada passada, perdeu para a LDU. A LDU, se eu não me engano, estava invicta na temporada. Mas, assim, talvez os mais jovens, principalmente o João, por exemplo, que fez um primeiro tempo brilhante, né, o João Gomes, talvez não soube dosar a energia, porque também não tem a experiência de jogar na altitude. Agora, sem dúvida nenhuma, hoje o que fez a gente baixar o nível de jogo no segundo tempo foi que todo mundo foi até o seu limite. Se pudesse fazer
8, 9 alterações daria para ter feito, porque o cansaço era geral. Ô, Papo, olha só, eu vou rolar pra você a mesma bola que eu rolei ontem pros nossos convidados aqui, pro Ivo Meirelles, MC Coringa, pro Rei Flá. O Rogério Ceni, desde que ele chega, ele é campeão brasileiro, né? Tá bem aí na final do Campeonato Carioca, já classificou o time pra final do Campeonato Carioca, muito bem na Libertadores, campeão da Supercopa dos Campeões do Brasil, tá apresentando resultado. E ontem, após uma vitória maravilhosa do Flamengo fora de casa contra a LDU na altitude, o papo era Rogério Ceni, nego cornetando o Rogério Ceni nas redes sociais. Eu realmente tenho horas que eu não consigo entender o excesso de crítica. Você vê um excesso de cobrança talvez desmedido por parte da torcida? Cara, então, eu tava falando aqui no começo, eu até lá atrás eu dei uma criticada em algumas coisas, o Gabigol me chamou de corneteiro, não sei se chegaram a ver esse vídeo, viralizou aí, o Gabigol falando que eu era corneteiro. Eu acho legal ser corneteiro. Torcedor tem que ser corneteiro mesmo. Não, se você é corneteiro, eu não digo nem o torcedor. Eu acho que o torcedor, o comentarista, se ele tá criticando e o cara tá assistindo, pô, isso é legal pra caramba. O cara tá, né, te acompanhando. E ele demonstrou que ele ficou um pouco incomodado com isso. Talvez eu acho que esse incômodo do grupo, né, isso algumas pessoas já me falaram, justamente com essas críticas em cima do Ceni, porque o grupo tá fechado, né, os jogadores estão fechados com o Rogério Ceni, e essas críticas ao Rogério Ceni estavam incomodando. Mas, realmente, eu achei que não havia necessidade do Flamengo passar pelo que ele passou lá no Morumbi, perdendo praticamente o título e dependendo do resultado lá do jogo do Inter. Né? Eu fiquei muito irritado com aquilo e outras situações. Eu acho que, nesse momento, o trabalho é um novo ano, é um outro trabalho. Se você pegar o recorte, e eu acho que no futebol a gente precisa comentar, sempre recortando, não adianta a gente comentar o ano passado, o início lá do Rogério Ceni, as eliminações, esquece 2020. Esquece a temporada passada. Nós estamos numa temporada onde a situação se resolveu, estão se encaixando as datas, tem o adiamento hoje do jogo do Fluminense e tal, beleza, mas você está conseguindo encaixar, o futebol está acontecendo, não tem tido muitos casos de jogador, né, diagnosticado positivamente. As coisas estão se ajustando no futebol e esse é o recorte que eu acho que tem que ser feito. Nesse momento. Ou seja, você está dizendo que ele está num momento complicado, num momento delicado, num momento em que está todo mundo vivendo uma situação de exceção, né, por causa dos desfalques, é Covid toda hora, é adiamento de jogo, e que ele está conseguindo manter uma linha de vitórias. Eu queria saber do Pedro Certezas justamente isso, quer dizer, é um pouco por aí, na minha avaliação, ele demorou a mexer ontem. Poderia ter colocado o Vitinho um pouco antes, quando o Flamengo começa a cair de desempenho. Eu acho que ele tem um grande problema, né, que não tem como você solucionar, que é uma sombra do Jorge Jesus. O flamenguista... Ainda isso? Cara, muito se fala que ele é o melhor treinador da história. Existe da história do Flamengo, né? Existe essa discussão. Você pode discordar, você pode concordar. Mas ainda tem, Pedro, viúva do Jorge Jesus? Ô, Daniel, sempre vai ter. Nos próximos anos vai ter, porque é muito recente. A gente viu um Flamengo avassalador, que passava por cima de todo mundo. E não só ganhava, como ganhava dando show. Ganhava humilhando, ganhava batendo em todo mundo. É muito difícil você apagar isso. Até hoje, querendo ou não, você tem uma sombra do Rogério Ceni no gol do São Paulo. É uma coisa que é difícil de desvencilhar, não tem como. Vai ser difícil. Pode sair o Rogério Ceni, pode vir outro, que é uma coisa muito recente. Faz nem 2 anos que ele saiu. Então, cara, é uma coisa que tem que se acostumar. Ele pode fazer um excelente trabalho. Ele foi campeão brasileiro, ele tá invicto na Libertadores, só porrada em todo mundo também. Mas, cara, é uma sombra que vai existir sempre. Assim como se vinde que sai Gabigol e Pedro. O atacante que vier vai ter a sombra do Gabigol também. Com certeza. A gente comentou isso aqui, né? O Rogério, Daniel, no São Paulo, ele era dono do São Paulo. Ele sabia, ele mandava quem ia entrar, quem ia sair, como é que ia ser, quem ia contratar. Isso como jogador, assim, durante anos. Então, você chegar hoje pro Rogério e questionar ele dessa forma, que a torcida do Flamengo questiona, cobrar dessa forma que a torcida do Flamengo cobra o Rogério, ele não se sente confortável. E tá bom, assim, não tem problema. Ele não tem que estar confortável. Ele tem que ser cobrado. Ele tem que apresentar resultado. É porque ele tem que apresentar resultado. Ô, Daniel, o torcedor do Flamengo, ele ficou muito exigente. Ele tá mal acostumado, querendo ou não. A palavra é essa, mal acostumado. Porque viu um 2019 inacreditável. Rapaz, ontem o Ivo Meirelles falou pro Pedro assim. E parece que o resultado não basta, precisa dar espetáculo. Sim. E, cara, é assim.
desacostumar com isso é um tempo. E será que vai dar show de novo? A gente não sabe. Ontem o Ivo Meirelles falou assim pro Pedro Certezas. Aí, meu irmão, tu queria o Rogério Ceni no Botafogo? Fala sério. Aí o Pedro disse... Aí o que o Pedro respondeu? Responde aí, Pedro. Pô, eu tô com o Marcelo Chamusca, meu chapa. Tá na Disney? Pô, meu técnico é Marcelo Chamusca. Mas é isso que o Certeza falou, cara. O cara é um bom técnico, pô. É isso que o Certeza falou. O Flamengo, o Papa pode falar melhor, assim, a sensação, mas cara. O Flamengo se posicionou no mercado. Eu não digo no Brasil, né? O Flamengo se posicionou no mercado sul-americano como um predador. O Flamengo tem que ganhar e ganhar. A partir de agora, quando o Flamengo começar a ganhar todos os jogos, ele tem que subir um degrau. Qual que é o próximo degrau? Dar show. Exatamente. É botar o adversário na roda mesmo. E o Flamengo tem qualidade e tem elenco pra isso. Quem diz que o Flamengo não teria colocado a LDU na roda se não fosse a altitude ontem? Pois é, pô, mas é exatamente Tava dando show no primeiro tempo. É isso que eu acho que às vezes alguns torcedores, o pessoal tá até apelidando a galera que tá reclamando do Ceni de Flá Mimimi. Como é que é? Como é que é? Flá o quê? É Flá Mimimi. Ô, Papa, deixa eu botar o pessoal do Twitter aqui na discussão, que chegou um tweet interessante aqui. Já pode chamar o Rogério Ceni de Mister. O cara já provou que ele é um bom treinador. Tá vendo como ele Ou seja, Olha a sombra do cara. Olha a sombra do cara. E a gente falando de sombra aqui, né, cara? Aí volta o Jorge Jesus, só vai sair essa sombra o dia que o Jorge Jesus voltar e fizer um trabalho não muito bom, né? Como a gente viu o Carille no Corinthians, né? Que voltou e não deu nada. Se você perguntar pra torcida do Flamengo, quer o Jorge Jesus de volta? O Jorge Jesus foi demitido no Benfica. Ele fala assim, quero voltar. A torcida do Flamengo vai querer que ele volte, pô. É óbvio, é natural. Mesmo com o Rogério Ceni 100%, mesmo com o Rogério Ceni ganhando tudo, vai querer que o cara volte, não tem o que fazer. Então, mas assim, falou. Aí, deixa eu botar aqui, Pedro, que... Talvez suma se um dia o Jorge Jesus voltar e não fizer o mesmo trabalho. Porque se isso não acontecer, essa sombra vai existir pra sempre, pô. Olha a viúva do Jesus aí. Viúvas de Jesus invadiram o Twitter. Olha lá, com todo respeito. Oi, eu sou viúva do Jesus. O cara tem 6 meses e fez o que muitos não fizeram em anos. O Rogério é fraco. Ele está fazendo o Flamengo um laboratório. Treina mal, escala mal, substitui mal. E esse lance do Arão na zaga é um erro. O primeiro gol do LDU foi culpa dele. Cara, o cara botou tudo de ruim do universo, Papa, na conta do Ceni e da questão do Arão na zaga. Cara, quem lê... Pode botar de novo, Diego? Tem como... É viável botar de novo? Cara, quem lê o que essa pessoa escreveu, acha que o Flamengo é uma lanterna. Olha lá, oi, eu sou viúva do Jesus, o cara em 6 meses fez o que muitos não fizeram, o Rogério é fraco, tá fazendo o Flamengo um laboratório. Tu lê um negócio desse, o Papa, parece que o Flamengo foi rebaixado, né? Não, parece que o Flamengo não tem mais chance de classificar, tá seguindo tabela no grupo. Gente, eu sinceramente eu acho que o trabalho ele vem crescendo, e uma coisa importante, cara, talvez vocês não tenham visto isso, vocês podem ter a oportunidade de mostrar no próximo programa, o Rogério Ceni nos bastidores que a Flá TV exibiu após o jogo, no vestiário, né, mas os bastidores que eles exibiram do Flamengo em Volta Redonda. Ele pega e fala assim, você sabe qual é a vantagem que a gente tem? É a vantagem de ser Flamengo, nenhuma mais. A vantagem aqui é de ser Flamengo. E aí ele fala que o problema dos outros é jogar contra a gente. Então ele tá sentindo, eu tô sentindo, cara, que o Rogério Ceni tá começando a entender o que é estar no Flamengo, essa energia, essa situação toda de estar no Flamengo. E eu acho que ele tá compreendendo um pouco isso. Eu acredito que ele vai inventar um pouco menos, que é o que irrita ainda alguns torcedores. Mas os resultados nesse recorte que eu falei estão muito bons. É verdade. Papa, obrigado pela tua participação mais uma vez aqui, cara. Você de casa, volte sempre. Certamente estará conosco aí outras vezes. Valeu, Paparazzo Rubro-Negro. Obrigado. Tem jeito. Qualquer hora no pós-jogo, ó. Eu vou parar até o meu pós-jogo lá pra fazer com vocês. Ó, Natália, viu o que ele falou? A gente convidou ele pro pós-jogo, mas ele tava fazendo a live dele, então não tinha como participar. Ele tá assumindo compromisso no ar com a gente, hein? Se ele roer a corda, você mostra esse vídeo aí pra ele, valeu? Abraço, Papa, valeu. Pessoal, olha só, são 13h30. Vamos falar um pouquinho sobre os outros brasileiros na Libertadores, porque antes disso, vamos à informação do Fluminense. Você que ligou a TV agora,
Né? Olha só, os outros brasileiros na Libertadores. Primeiro vamos mostrar o Palmeiras. Olha lá, o Palmeiras, né, ganhou mais um jogo, ganhou lá do Defensa e Justiça, 2-1, e agora tá benzão lá, é o líder do grupo dele. O Atlético Mineiro goleou, encaminhou a classificação. O Casimiro disse que o Atlético Mineiro não estava no mesmo patamar dos outros times. A gente dizendo aqui que o Atlético Mineiro está montando um time que é enjoado também. Meteu aí um 4-0. E o Santos, rapaz, quem diria? O Santos pegou lá o The Strongest, né? Lá, o gol do Marinho, foi o primeiro gol. E deitou os cabelos. Tudo que não tinha feito até agora, fez contra o The Strongest. E dá um respiro lá, volta de alguma maneira para a briga o Santos. Casimiro, olha o Atlético Mineiro chegando. Tá chegando, o Atlético Mineiro tá tomando que forma. nunca criticou o Hulk, vale lembrar aqui. Não, nunca critiquei. Não, é bom lembrar assim, na minha opinião, o Atlético Mineiro tá um degrau abaixo de Palmeiras e Flamengo. Na minha opinião. Mas você não reconhece que tá havendo uma evolução? Olha aí. Tá evoluindo, o Atlético tá evoluindo. O Hulk deu uma chorada, né? A gente conhece o Hulk por ser forte, por destruir tudo. O Hulk precisou chorar para ser titular, tá sendo titular agora e tá jogando muita bola, né? Qualidade a gente sabe que ele tem. Sim. Então tá conduzindo o Atlético nessas vitórias. O Rony, na Libertadores, vira o Pelé, né? Ele no Paulista não joga nada. Inacreditável. Ele tá médio, mas na Libertadores joga muito, né? Ele vira o Pelé. Faz 2 gols, 3 gols, tá jogando demais. E o Santos se recuperando, 5-0. Mas esse time do Atlético aí pode dar caldo sim, Daniel. É o que eu falei, eu acho que ele comete ainda alguns erros que Flamengo e Palmeiras não cometem. Por isso eu coloco ele no degrau abaixo. Mas tem muita qualidade, dá pra chegar. E tá se acertando ao longo da competição. O Pedro, e o Palmeiras é aquela coisa. A gente tá falando do Flamengo, mas o Palmeiras também tem 100% de aproveitamento, cara. 3 jogos, 3 vitórias, olha aí. É porque o Palmeiras é menos avassalador, né? O Sim. Palmeiras Não dá show, né? a gente olha mais pro Flamengo, de fato, né? Mas também tem um olhar, parece que é com mais carinho pro Flamengo, porque se tornou um bicho papão. Mas ano passado o Palmeiras ganhou 3 títulos, tá? O Palmeiras foi campeão paulista, da Libertadores e da Copa do Brasil. Então isso é bom ser frisado também. De fato, o Flamengo encanta mais, parece ter um elenco mais sólido, é um trabalho feito que parece que dá mais credibilidade, assim, né? Mas o Palmeiras também tá forte, cara. Tá forte, é o atual campeão, tá defendendo o título. Eu acho que o Atlético Mineiro tá na mesma prateleira de todos eles. O Atlético Mineiro gastou um dinheiro federal. Gastou. Hulk começou a jogar bola de verdade. O time tá encaixado. O Cuca falou que me dá um pouco de tempo pra gente dar espetáculo. Tá começando a dar espetáculo. A torcida do Atlético não gosta muito do Cuca. Ele tá questionado, mas ele falou, ele fez uma previsão ali que mais ou menos por agora estaria dando show. E ganhou agora de goleada. Inclusive, ele fez uma previsão. Daniel, Casimiro, ele fez uma previsão para estar chegando bem agora. A mãe do Cuca recebeu alta hoje. Ficou 70 dias internada com Covid. Era uma das situações que estava colocando o Cuca um pouco afastado do futebol. Ele não estava bem. O cara fica com a cabeça. Ele treinava toda hora. Então ele parou. Ele saiu do Santos por causa disso, inclusive. Por conta do clima. É verdade. Por conta da mãe. E aí ele assume o Galo, porque ele tem toda uma identificação com o Atlético Mineiro. Mas ele fala, cara, a situação da minha mãe tá me deixando um pouco atônito, eu não tô bem. E hoje ela recebeu alta, obviamente. Que bom que ela se recuperou, cuidados, né? Eu acho que isso é peça fundamental na melhora do Atlético. Daniel. Verdade. Olha só, o Pedro e Casimiro, são 13h34 para você que ligou a televisão agora, ou então você que está chegando agora. A gente sabe que muita gente chega agora pro SBT Esporte Rio, que terminou lá o outro programa lá no Plim Plim. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Faça isso sempre, assiste lá e vem para cá, não tem o menor problema. A gente é democrático, aceita todo mundo. Nós já demos aqui uma informação que talvez você não tenha, a gente vai repetir. O jogo do Fluminense, bota lá, por favor, o tweet da Comebol, não vai ser na Colômbia. Né? Onde vai ser, ninguém sabe. A Comebol não informou ainda se o jogo está mantido para quinta-feira em outro país, se o jogo vai ser adiado para, via de consequência, uma outra data, mas o fato é, Fluminense não jogará com o Júnior de Barranquilla na Colômbia, por causa da situação toda da tensão social que está acontecendo lá. Ô Casimiro, isso era uma situação anunciada. Deixaram o Fluminense viajar para a Colômbia para só agora suspenderem o jogo com o Fluminense lá. Quer dizer,
talvez tenha faltado um pouco de sensibilidade. O Fluminense tá lá. E aí agora faz o quê? Obriga o Fluminense a ir pro Paraguai, para jogar no Paraguai? Manda o Fluminense voltar para jogar o Campeonato Carioca aqui, e depois joga contra o Santa Fé, o Barranquilla lá? Quer dizer, deram uma pisada no tomate aí, o Casimiro. Pois é. De fato, obviamente, foi a decisão mais correta adiar esse jogo, né? Procurar um novo local. A situação está bem complicada lá, bem complexa, não está seguro, não tá difícil. Mas é fato que, sabedores disso, e é uma situação que vem acontecendo há um tempo, o Fluminense, assim, eu não sei se, eu imagino que deva ter faltado por parte da Conmebol uma clarificação melhor dessa situação. Acho que o Fluminense poderia ter virado para a Conmebol e falar, vai acontecer o jogo? Mas eu acho que não estava muito claro isso. Acho que a Conmebol não deixou isso claro e deixa o Fluminense viajar para depois mudar o jogo, para adiar. Cara, é muito complicado. A gente está falando de um calendário que já é muito apertado, a gente está falando de um ano que já é muito atípico. Você deixa um time viajar para um país que está tendo uma situação complicada, complexa, e manda ele voltar, ou muda o jogo de novo, né? É o segundo jogo do Fluminense que muda, né? A torcida do Júnior Barranquilla... Mas da outra vez, Pedro, desculpa, só deixa eu contar. Da outra vez mudou, mas eles já estavam na Colômbia, Cazé. Mudou para uma cidade próxima lá, que eles alugaram um avião e foram. Dessa vez, agora não se sabe nem o que vai acontecer, Pedro. Então, é porque, para quem não sabe, tá tendo uma situação lá que teve uma mudança nas leis tributárias do país e o povo tá revoltado, o povo da Colômbia, e a própria organizada do Júnior Barranquilla pediu o adiamento do jogo, não pediu a mudança de local, pediu para que o jogo fosse adiado, porque eles estão tratando esse jogo como se fosse um circo para a população esquecer o problema que está acontecendo lá no governo. Então, a própria torcida do clube não quer que o jogo aconteça. Não é que mude de lugar. Não sabemos como vai ser isso. Eu acho que o jogo vai acontecer, até porque estamos num momento que não tem data para jogar, para os times jogarem. Vai ser a contragosto da torcida, até dos jogadores, que alguns jogadores também já se manifestaram contra a partida. Mas assim, eu acho que o jogo vai acontecer em outro lugar, né? Sem o apoio da torcida inteira. Agora, o critério, você fere totalmente o critério da isonomia, que é a igualdade de tratamento entre os dois times, involuntariamente. Sabe por quê? Vamos supor que eles marquem o jogo para amanhã em Assunção, no Paraguai. O Fluminense está em Barranquilla. O Fluminense teve uma logística toda para ir a Barranquilla, né? Aí agora o Fluminense tem que fazer mais uma viagem da Colômbia ao Paraguai. Olha o tamanho, dá uma olhada no mapa e traça uma linha com uma régua, né? Para você ver o tamanho da viagem. Enquanto isso, o Júnior de Barranquilla não viajou. Ele vai fazer uma viagem e o Fluminense estaria na segunda viagem dele. Quer dizer, o mais justo seria adiar o jogo. O mais justo é adiar. Ou da WO. Da WO no Júnior, pô. Da WO no Júnior dá os pontos pro Fluminense. Não é o Júnior de Barranquilla que está dando causa à não realização do jogo? Não é a torcida que diz que vai dar porrada nos jogadores se eles saírem do hotel? Então pronto, pô. Não arregaram pra torcida do Barranquilla? Dá um ponto pro Fluminense, pô. Eu acho que o mais correto, assim, teria que... É complicado. Pra mim, o negócio é arranjar data. Teria que arranjar uma data para realizar o jogo, talvez semana que vem ou daqui a 3 semanas, deixar esse sendo o último jogo do grupo. Mas assim, da maneira que tá, vai ser complicado, cara. Os jogadores já falaram que não querem jogar, a torcida é contra a realização do jogo. É complicado. Eu acho que o mais sensato, por mais que não tenha data, irmão, querendo ou não, o Fluminense joga com o time reserva no Carioca. Não sei o que pode acontecer. Mas eu acho que seria adiar o jogo, acho que é a melhor situação no momento. E a Conmebol deveria arcar com toda a situação. O cansaço, o desgaste do Fluminense, isso é um valor que não tem como ser pago, né? E a gente sabe que por uma temporada que é difícil, isso talvez seja o de mais valioso que tenha, né? Eu acho pior você botar esse jogo para ser disputado em outro país agora. Sim. Eu acho isso pior. Joga amanhã, Casimiro, à noite. Amanhã às 19 horas. Joga esse jogo aí mais pra frente. Manda o Fluminense voltar pro Brasil e joga esse jogo pra... porque tu pensa como é que tá a situação dos jogadores do Fluminense. Os caras estão no país e não sabem... O jogo é amanhã, não sabe o que vai acontecer. Não sabe se pode com isso. Não sabe se tem que fazer uma situação de segurança dos jogadores do Flu também. Pô. Uma situação de segurança dos jogadores do Fluminense. Porque por tudo que acontece lá, por tudo que se ouve, eu acho que é mais seguro para os jogadores do Fluminense também voltarem para casa. Eu também acho. Verdade.
Eu já falei aqui, vou falar de novo, a internet vai explodir, mas já falei, eu defendo o WO em cima do Júnior de Barranquilla. A torcida não quer que os jogadores joguem, os jogadores não querem jogar, e a Conmebol acata? Então tá, WO, 3 pontos pro Fluminense, acabou. Vocês resolvem o problema da cozinha de vocês aí. 13h40, hoje tem Chelsea e Real Madrid pela Liga dos Campeões. Os dois times entram em campo já sabendo que o Manchester City está na final. O time inglês venceu com facilidade até o Paris Saint-Germain de Neymar e companhia, olha só. Não teve nem day. O Manchester City soube aproveitar muito bem a vantagem conquistada no jogo de ida. O time inglês venceu o PSG por 2-0 e os 2 gols foram marcados pelo atacante Mahrez. Um gol em cada tempo, o placar agregado 4-1. E ainda teve confusão no fim. Além da derrota, o atacante Di Maria foi expulso após agredir Fernandinho fora de campo com um pisão. O City está na final da Liga dos Campeões pela primeira vez em sua história. Agora o time e a torcida aguardam o vencedor do confronto entre Chelsea e Real Madrid, que jogam nesta quarta-feira. No jogo de ida, 1-1. O Chelsea entra com uma pequena vantagem, onde um empate sem gols garante vaga na final. Mas do outro lado tem esperança em Vinícius Júnior. A grande decisão da Liga será no dia 29 de maio, na Turquia. Cazé, olha só, vamos começar falando do Paris Saint-Germain. A gente sabia que era um jogo que o Chelsea, que o City era favorito, que a vantagem era muito difícil de reverter, mas eu não esperava um PSG tão abaixo, tecnicamente, do seu adversário. O que você achou do jogo, Cazé? É um jogo de domínio do Manchester City, né, Daniel? Assim, não era algo imprevisível, pelo contrário. O City era o melhor time do confronto. A gente torcia, eu certeza torcia. Não sei qual era a sua torcida, Daniel, mas pelo Neymar. Pro Neymar se classificar, pro Neymar buscar uma final. Mas a grande realidade é que o City é superior. E não é pouco superior. Quando você começa a ver o jogo, as peças, as opções, as substituições, você começa a pensar, cara, se aqui eu me enganei nesse tempo todo, porque o City coloca o Gabriel Jesus, o Sterling, o Agüero para jogar, e você tem o PSG colocando o Bakker, o Dagba, o Icardi de titular, o Moise Kean de opção, você fala, cara, talvez eu acho que eu tenha me enganado. E aí você tem o destempero do Di Maria dando uma solada, o Neymar não jogou bem, mas muitas vezes tinha que vir buscar a bola na zaga. Só tinha ele, o Casemiro. Exato, a gente culpa o Neymar, e aí é o ônus do seu Neymar, né? O Neymar é o Neymar, e ele vai ter que ser cobrado por ser o Neymar. Ele tem que dar espetáculo, ponto. Não conseguiu, porque estava sozinho, o Mbappé não jogou, o Mbappé não vai pro jogo, né? A gente tinha uma expectativa dele jogar ou não, e aí ele nem entra. Casemiro, ele devia estar muito mal, viu? Ele devia estar muito mal, porque ele, para não entrar num jogo desse, mesmo que ele ainda não tivesse 100%... Eu vou te falar, Daniel, você chega pro médico e fala assim, como é que tá o Mbappé? Ele falou, cara, você não vai acreditar. No avião ele virou o Curupira, o pé dele virou para trás, então o pé para trás. Exatamente, só nesse caso. Não tem condição. Só nesse caso. Se ele tiver com um incômodo, tem que ir pro sacrifício, é o jogo da vida. Pô, mas ele devia estar semi-paralítico, cara, porque não é possível o cara não entrar no jogo desse. Pedro, quem passa hoje? O Chelsea ou o Real Madrid? Eu acho que o Chelsea passa. Eu coloquei que o Chelsea passava, né, cara? Mas eu tô torcendo pro Real Madrid por ter um jogo ser mais atrativo. 2 ingleses na final, eu acho que não é tão atrativo. Eu acho que vai ser um jogão maior se for o Real Madrid querendo sua 14ª e o City querendo sua primeira. Vai ser maneiro. Pessoal, vamos pro break. Monossilabicamente, Chelsea ou Real Madrid, Casemiro? Real Madrid. Real Madrid, beleza, vamos pro break. Já voltamos, pessoal. Pessoal, nós vamos encerrar de maneira diferente o nosso SBT Esporte Rio. Todo mundo sabe que nós perdemos o grande querido Paulo Gustavo. Eu queria que você, Pedro Certezas, falasse alguma coisa a respeito, até porque você também faz stand-up comedy, o conheceu, trabalhou com ele nessa situação toda de stand-up. Então, o que representa essa perda, essa tristeza tão grande? Então, Daniel, na verdade eu nunca conheci, mas é como se eu tivesse perdido um amigo. Eu senti muito, cara, eu senti muito. É como se eu tivesse perdido um amigo, porque eu era muito fã, eu admirava, eu torcia muito pelo bem do cara. Eu ia a show, ia a cinema, sempre ver o Paulo Gustavo. Ele era um cara que pregava
uma igualdade em todos os âmbitos. Era um cara que sempre tinha uns discursos muito bonitos. E quando a gente vê milhares de pessoas morrendo no Brasil, muita gente já perdeu o pai, já perdeu o amigo, já perdeu o familiar e sente como se fosse mais do que só um número. Quando morre o Paulo Gustavo, assim, é como se fosse um amigo nosso, né? Como se morresse uma pessoa que a gente gostava tanto, que a gente sempre via na televisão. Eu senti muito, cara. É difícil demais. É mais que um número, né, cara? A gente sente de verdade quando é um rosto conhecido, quando é uma pessoa que a gente gostava tanto. Ele adotou 2 crianças agora, não vai conseguir curtir o filho, vai ficar com o Thales, o marido dele. Eu não gosto de falar, eu não gosto de ficar chorando aqui na televisão, eu gosto de sempre fazer as pessoas rirem, mas esse momento é muito difícil, cara, pra todo mundo. É como se fosse um amigo nosso, um familiar nosso, que a gente gostava tanto. E foi embora muito cedo, né, cara? Enfim. Tá certo, justíssimas lágrimas do Pedro. E eu queria encerrar o SBT Esporte Rio de hoje dedicando esse programa ao Paulo Gustavo, solidarizando todo mundo que compõe aqui esse programa, a nossa produção, a gente, com o Thales, né, a quem eu conheço pessoalmente, com a família do Paulo Gustavo, os amigos, os fãs do Paulo Gustavo, e dando a ele, que aparece aí com a camisa do Fluminense nas fotos, a maior homenagem que um artista pode receber, que é a salva de palmas. Esteja você onde estiver, Paulo Gustavo. Que Deus o abençoe. Amanhã nós voltamos com mais SBT Esporte Rio. Tchau, gente.